Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem e se cuidando. Hoje nós iremos corrigir as atividades para a revisão do conteúdo de história sobre as grandes navegações, não é mesmo? Bem, eu sou a professora Larissa Pinagé e conto com o auxílio da professora Veleida e do professor Glauber Oliveira. Europa, África e América. Conquistas e descobertas. Vamos aqui olhar essa imagem. No início das grandes navegações, acreditava-se que o oceano era habitado por monstros marinhos. Observe a imagem e converse com seus colegas e o professor. Primeira, descreva o que você vê nessa cena representada. Segunda, em sua opinião, os navegadores do passado tinham mais facilidades ou mais dificuldades para navegar do que os navegadores do presente? Explique sua resposta. Bem, sobre a primeira questão, quando eu analiso essa foto, eu percebo que tem um navio, com alguns marinheiros, alguns navegantes, no oceano. Porém, esse navio, ele está naufragando, ele está afundando. E como a questão já vinha falando antes, nós vamos aprender nesse novo capítulo que os navegantes, na época das grandes navegações, eles acreditavam que em um certo oceano, chamado Oceano Atlântico, existiam monstros marinhos assustadores, seres que eram criaturas mitológicas, lendas, mas que eles acreditavam que estes monstros eram o motivo dos naufrágios dos navios que iam para descobrir novas terras, porém não voltavam. Na página 11, sobre a conquista do Mar Tenebroso, iremos responder as perguntas dessa atividade. Primeira questão. Escreva no caderno uma pergunta para cada resposta a seguir. Então, no quadrado retangular verde está escrito: ervas aromáticas e condimentos com elevado valor comercial cobiçados pelos europeus. Então, nós estudamos até agora que os europeus, eles precisavam de certas matérias-primas que eram exportadas lá das Índias, hoje em dia conhecido como Oriente. E eles queriam esse controle porque elas eram vendidas a valor exorbitantes pelas cidades que controlavam o mar do Mediterrâneo. Lembrando que as cidades eram Genova e Gênebra. Então, qual era o nome dessas matérias-primas? No outro quadrado amarelo está escrito: elas eram usadas na alimentação, na conservação de alimentos e na produção de remédios e perfumes. Isso aqui também está relacionado à matéria-prima que era cobiçada pelos europeus. Segunda questão. Era preciso ter coragem para enfrentar os perigos, tanto os reais como os imaginários. Dê exemplo dos perigos a que se refere esse trecho da legenda. Vamos agora observar quais seriam as respostas para essas duas questões. Na página 11, temos as respostas das duas questões da atividade de revisão. Então, a pergunta que estaria de acordo com a resposta do retângulo verde seriam: o que eram especiarias? E a pergunta que estaria de acordo com o retângulo amarelo seriam: para que serviam as especiarias? E agora vamos lembrar o que eram especiarias. Especiarias eram matérias-primas produzidas na região das Índias, hoje conhecida como o Oriente.
E essas especiarias elas eram muito caras quando elas eram exportadas e distribuídas através das cidades-estados hoje, né, fazem parte da região do país da Itália, a valores altíssimos. E essas especiarias, elas eram importantes e necessárias porque serviam para produzir fármacos, para a conservação de alimentos, para dar gosto às comidas, para os temperos das comidas, para óleos essenciais e dentre tanto outras utilidades. Então, essas especiarias, como hoje em dia nós encontramos com muita facilidade, naquela época era bem diferente toda a produção, a distribuição e a exportação delas. Hoje em dia nós encontramos facilmente em mercadorias, na nossa rua, em supermercados, né? E alguns exemplos de especiarias que podemos citar é pimenta, cravo, canela, gengibre e dentre tantas outras. A resposta para a segunda questão eram os perigos reais, eram os navios de naufrágio, a fome e as doenças. Os perigos imaginários eram os monstros e navegadores que acreditavam habitar os oceanos. Então, os perigos reais, quando eles falam a naufrágio, a fome e as doenças, nós devemos lembrar que nessa época, quando os navegadores partiam para as suas expansões marítimas, eles passavam muito tempo dentro das acomodações, das locações, das caravelas. Então, eles passavam muito desconforto. Esses desconfortos eram a fome que eles passavam e a sede também. Durante todo esse período que eles ficavam no mar, em alto mar, muitas vezes as comidas acabavam, assim também como a água, então eles passavam fome e muitas pessoas acabavam falecendo. As doenças também causadas pela falta de alimentação e desidratação, e os naufrágios dos navios, que muitas vezes acabavam naufragando devido às tempestades, às águas muito altas. Então, tudo isso eram os perigos reais que eles enfrentavam. E quanto aos imaginários, em relação aos monstros assustadores que ali no mar viviam, eles acreditavam que esses monstros assustadores, esses seres marinhos, eram os responsáveis pelos naufrágios. Exemplos de monstros assustadores que eles acreditavam eram sereias, dragões marinhos e dentre tantos outros. Na página 12, temos a questão 3, que diz: leia o poema e responda as questões. O nome do poema é O Monstrengo. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tectos negros do fim do mar? E o homem do leme disse, tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem são as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes do leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui do leme sou mais do que eu, sou um povo que quer que o mar que é teu, e mais que o monstrengo
que a minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo. Manda a vontade que a me ata ao leme de El Rei Dom João II. Esse poema é de Fernando Pessoa. Item A. Quem são os personagens do poema? Item B. Qual é o significado do trecho "Sou um povo que quer que o mar que é teu"? Vamos às respostas da terceira questão. No item A, a resposta é o monstrengo e o navegador, o homem do leme. No item B, a resposta é que o navegador representa todo o povo de Portugal, que anseia conquistar novos mares em nome do rei Dom João II. Então, como sabemos, nessa época, as grandes potências marítimas eram Espanha e Portugal, pois essas potências tinham muitas tecnologias avançadas para a expansão marítima. Então, gente, essa foi a nossa correção das atividades de revisão do conteúdo de história sobre as grandes navegações. Espero que essas atividades tenham ajudado no esclarecimento das dúvidas e sobre o conteúdo. Desejo a vocês descanso e bons estudos. Até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!